A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo em Provérbios, capítulos 9, 10, 11 e 12. Vamos então para a nossa jornada, meus irmãos, lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Capítulo de número 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, e já deu ordens às suas criadas, assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura da mulher apaixonada é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito pelo seu caminho. Quem é simples, volte aqui, e os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o vinho comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É para onde que leva sempre o mau caminho, né, irmãos? Capítulo de número 10. Provérbio de Salomão, Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam, mas a justiça o livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas o de mão diligente vem a enriquecer. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos de lábios vêm a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, e para o homem inteligente é ser sábio. Aquilo que teme ao perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo do justo Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado,
mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Então, fazendo aqui o contraste, né, entre o justo e o ímpio, né, o justo e o perverso. E o capítulo 11 continua nessa comparação, né, entre o justo e o perverso. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos o guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela impiedade cai o perverso. A justiça dos retos o livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Pérfidos aqui são os depravados, os perversos, né? Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de ser, se estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe o salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente e não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo do justo tem somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberadamente, ainda se acrescentam mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e o que dá quem dá a de beber será descedentado. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como folhagem. O que perturba a sua casa é do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, irmãos, continua aí nesse contraste, né, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, né? E o capítulo 12 continua ainda falando dessa descrição, né? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso de desígnios ele condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Os perversos serão derribados e já não mais serão, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que lhe falta o pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas inúteis, vãs, é falto de senso. O perverso quer viver
dos que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. O que as mãos do homem fizer, lhe será retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é fraude. A fraude, né? Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas por um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice, a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus e medite sempre nos preceitos de Provérbios. Deus abençoe.